Olá, bem-vindos a mais um ConectaCast. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Ayrton Cardoso está aqui com a gente. Vocês vão conhecer, para aqueles que já têm um tempo a mais de Cummins, já conhecem o Ayrton. Quem já tem menos de 9 anos ou menos de 10 anos acaba não conhecendo o Ayrton, porque ele já deixou a companhia há um tempinho, mas a gente vai ter oportunidade de conhecer a história de uma pessoa que deixou um legado aqui, que fez história aqui na nossa empresa. E eu dou as boas-vindas agora, Ayrton. Obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Nilton, agradeço essa oportunidade. É muito bom retornar a essa casa depois de tantos anos, né? Verdade. Ser tão bem recebido, então eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Tá ótimo. E a gente vai começar conhecendo um pouco do Ayrton e da história dele. Então, Ayrton, se você puder contar um pouco pra gente aí lá desde o começo, falar um pouquinho sobre você pra gente conhecer um pouco mais. Tá ok. Bom, na verdade, a minha carreira profissional começa aos 14 anos, né? Eu fiz Senai, na época que o Senai era um período integral, 2 anos. Então, aos 14 anos, eu entrei para fazer mecânica geral no Senai, fazia torno e ajustagem. À noite eu fazia a escola normal, né? E depois que eu saí do Senai, com 16 anos, comecei a trabalhar em algumas oficinas como torneiro mecânico, ajustador. Aos 17 eu tive a oportunidade de começar a dar aula numa escola de desenho. Já aos 17? Já aos 17 anos. Era uma escola técnica que existia em Mogi, existia uma aqui em Guarulhos, inclusive, chamava Continental. Tá. Talvez as pessoas mais antigas tenham conhecimento dessa escola. Era mais ou menos no estilo do Senai, né? Era uma escola que tinha oficina, tinha turnos, tinha cursos de torno, de ajustagem, de inspeção, desenho. E eu comecei com 17 anos a dar aula nessa escola, fiquei 7 anos dando aula, bastante tempo. Eu acabei virando coordenador dos cursos da escola, né? E era uma escola bem grande de Mogi, a gente tinha muitos alunos. Aí quando chegou em 83, a gente teve uma crise muito, muito grande no Brasil, quem é mais velho deve lembrar. As empresas começaram a demitir muita gente, né? E quando a pessoa é demitida, a primeira coisa que ela faz é cortar custo, e o primeiro custo é cortar a escola se ela está estudando, né? Então a gente começou a perder muitos alunos, começamos a mandar professores embora, né? E até que chegou uma hora que a gente teve que fechar a escola. E aí eu fiquei desempregado porque a escola fechou. E eu fiz, na verdade, eu tive um grande erro na minha vida, que quando eu comecei a dar aula nessa escola, eu comecei a dar aula para poder fazer engenharia. Tá. Então eu entrei no meu curso de engenharia e comecei a dar aula no tempo livre para ajudar a pagar a faculdade. Mas como eu comecei a me desenvolver na escola e comecei a pegar mais aulas, e acabou vindo a chance de virar coordenador dos cursos, né? Só que eu tinha que me dedicar mais tempo à escola. Eu acabei saindo da faculdade, Parou a engenharia. parei a engenharia, foi o grande erro da minha vida, né? E fiquei só na escola. Quer dizer, aquela história do jovem que só pensa no dinheiro, né? Foi uma oportunidade de ganhar mais. Uma oportunidade de ganhar mais, e realmente ganhava bem, porque eu ficava de manhã à tarde e à noite na Tempo escola, integral, né? ali. Tempo integral. Eu dava aula e era coordenador, então eu acumulei os 2 salários e achei que não precisava mais da faculdade. Já tá legal assim? Tá legal, já Vamos comprei seguir. meu carro, comprei meu terreno e estava bem. Mas aí veio essa crise, como eu falei, a escola foi perdendo alunos e a gente mandando professores embora, até que restou só eu e o diretor e a gente fechou a escola. E aí nessa época eu comecei a procurar emprego, né? E aí foi que a Cummins apareceu na minha vida. Eu tinha acho que 24 anos quando eu saí da escola, e logo em seguida apareceu uma vaga de inspetor de medidas aqui na Cummins, né? E eu resolvi aceitar. E naquela época, na verdade, eu já dava aula inclusive de projetos. Eu fiz projetos de ferramentas, né? Projeto de máquinas. Eu cheguei a montar um escritóriozinho de projeto, né? de ferramentas, e prestava serviço para as empresas. Legal. Mas na crise, né, eu acabei inclusive fechando o escritório de projetos, e aí apareceu a oportunidade na Cummins, e eu entrei aqui como inspetor. Então eu entrei como inspetor de medidas em 84. Né? Não é 2004, não é 2014, é 84. 1984, exatamente.
E fui trabalhar era uma tridimensional antiga que a gente tinha aqui chamada DEA, todo mundo conhecia como a DEA, né? Até a área ficou conhecida Até a como área ficou DEA. conhecida como DEA. E aí entrei como inspetor, aí fui conhecendo bem a parte de metrologia, tive uma oportunidade de virar coordenador de metrologia. Tá. Né? Fiquei vários anos como coordenador de metrologia, foi uma época muito boa, até hoje eu lembro do tempo de metrologia, foi uma época de aprendizado muito grande, né? Porque como metrologia eu tinha a oportunidade de medir peças de todas as linhas, a gente tinha uma usinagem muito grande aqui. Para quem é mais antigo, lembra que a Camis era muito horizontal. A gente aqui usinava bomba d'água, carcaça, volante, a gente usinava praticamente tudo aqui. Né? E como eu era o responsável por medir essas peças, você acaba tendo um conhecimento muito grande de processos de usinagem. Né? Eu acabei conhecendo bastante os processos da Camis. E aí veio a oportunidade de virar um supervisor da qualidade. Aí eu comecei a atuar como supervisor. Depois de alguns anos como supervisor da qualidade, o Valdomiro Modena, o saudoso Valdomiro, né, que foi gerente de manufatura aqui da Camis, ele me convidou para ser supervisor de produção, né, e eu resolvi encarar esse desafio. E fiquei alguns anos tomando conta das linhas de produção. Naquela época a gente tinha linha de usinagem de bloco, de cabeçote, né? Era uma usinagem. Naquela época grande. Cuidava de todas as linhas. De todas as linhas. Eu virei supervisor de produção, cuidando de todas as linhas. Tá. E foi muito bom, né? Porque eu era supervisor da qualidade. Né? E eu vivia pressionando o pessoal da produção para trabalhar com qualidade, para entregar com qualidade. E de repente eu fui ser supervisor de produção. Foi ser cobrado. Ser cobrado. E aí, depois de uma semana, eu entendia porque o pessoal de produção detestava o pessoal da qualidade. Em uma semana eu já estava detestando o pessoal da qualidade. Não, brincadeira, não estava não. Como eu vim da qualidade, eu entendia, né, a necessidade de você produzir certo pela primeira vez, de você entregar o produto certo para o teu cliente. E eu procurava aplicar na produção, lógico, tudo aquilo que eu aprendi na qualidade. Né? Então eu procurava passar para os meus líderes realmente a necessidade da gente ser parceiro da qualidade, né? E não trabalhar como inimigo da qualidade. Como, poxa, o pessoal só vem aqui apontar defeito. Só quer reclamar. Só quer reclamar. Mas é uma parceria, né? Não é apontar defeito, né? O objetivo é o mesmo de ambas as áreas. O objetivo é o mesmo, né? O pessoal vem aqui, audita, inspeciona, que é para mostrar para a gente onde a gente tem que melhorar para entregar o produto correto. E foi uma época muito boa, aprendi bastante sobre produção, né? E depois, acho que de 2 ou 3 anos atuando como supervisor de produção, também fui convidado para ser supervisor de manufatura. Tá. E aí comecei a tomar conta das linhas de ATPU, né, de montagem, teste, pintura, né, acabamento. Também foi um grande aprendizado, porque, novamente, né, eu como produção cobrava de manufatura que eu queria ter bons equipamentos. Recurso adequado, senão não consigo fazer. Né, como sempre, né? São os conflitos normais que você tem dentro da organização, cada um procurando dar o seu melhor. E eu sempre cobrando de manufatura, que eu precisava de equipamentos melhores, que eu precisava melhorar a qualidade e tal. E acabei indo para a manufatura. Agora melhora, então. Agora melhora. E novamente, né? Aí quando você começa a calçar o sapato do outro, é que você entende as dificuldades, né? Ninguém deixa de fazer alguma coisa porque quer deixar de fazer, né? Você faz de acordo com os recursos que você tem, de acordo com as possibilidades que você tem. E aí eu fui para a manufatura, lógico, tentando dar o melhor possível para a produção, mas sempre tem limitações de verba, né? E tudo mais. Mas foi bom, porque eu acabei alinhando o conhecimento de qualidade, produção, né, para me ajudar na manufatura. E eu entendia qual a necessidade da qualidade, qual a necessidade da produção e tentava realmente suprir essas necessidades com a manufatura. E eu tinha uma equipe muito boa de manufatura aqui. Quem é mais antigo lembra do De Paula, Paulo Flávio, Zulin. Eram profissionais fantásticos, né? Conheciam muito de manufatura. E me ensinaram muito, aprendi muito de manufatura com esse pessoal. E aí, quando eu estava na manufatura, acho que veio o grande diferencial da minha carreira. Eu fui convidado para ir para o programa Seis Sigma. Tá. Né? Eu já era um Green Belt. Eu, na verdade, fiz a primeira turma de Green Belts,
que foi ministrado aqui no Brasil pela Breakthrough, que foi uma empresa Uma empresa terceira. uma empresa terceira que a Camis contratou justamente para implantar o Six Sigma na Camis, né? Então eu lembro que vieram 2 consultores da Breakthrough aqui para o Brasil para dar o primeiro treinamento de Greenbelt. Eu fiz parte dessa primeira turma, já tinha desenvolvido alguns projetos Greenbelts, e aí o Valdomiro novamente me convidou para ir para o Six Sigma. E aí eu virei Black Belt. Fiquei 2 anos como Black Belt. Fiz um projeto importantíssimo para a Camis naquela época. Eu implementei o short test nas salas de teste. Como que era antes? A gente só tinha o long test 35 minutos. Só tinha long test? Só tinha long test. E a gente estava numa época de aumento de demanda. De demanda. E a gente já estava vendo a necessidade de adquirir outras salas de teste, né? Mas as salas que a gente tinha adquirido, ela tinha condições de fazer o short test que já era feito lá fora. Tá. Né? Só que a gente não conseguia ainda aplicar. A gente já estava há 2 anos com a sala de teste e não tinha conseguido implementar o short test. Por problemas técnicos, falta de conhecimento realmente de como funcionava, né, a sala. Aí me deram essa incumbência de fazer um projeto Black Belt. E aí eu, contando com a ajuda do pessoal de Columbus, do pessoal mais do Tech Center de Columbus, a gente acabou implantando aqui o short test. Foi um projeto que gerou, na época, um save de $1 milhão. Né? Isso só de saves, em termos de diesel, né? Fora a própria capacidade. Fora o aumento de capacidade que você foi o deixou cost de comprar, avoidance que a gente deixou de investir numa nova sala de teste. Que é caríssimo. Então, que é caríssimo, né? Então a gente não precisou investir devido a esse projeto. Eu acabei ganhando um prêmio, né, como o melhor projeto da América do Sul. Que legal. É um dos momentos marcantes da minha carreira aqui na Camis, né? Eu fui receber o prêmio da mão do Tim Souls, que na época era o CEO da Camis. CEO. Recebi lá em Columbus, tem até hoje a foto, né? Que legal, recebendo que legal. o prêmio do Tim Souls. E é legal que hoje eu volto aqui e vejo as salas de teste com short test implementado. É. Né? Um dos legados até hoje, até hoje, né? E aí eu fiquei 2 anos como Black Belt e pediram para eu continuar no programa como Master, né? Aí eu fiquei mais um tempo como Master e virei, na verdade, Quality Champion, né? Gerente executivo, responsável por toda a América Latina. E esse foi o final da minha carreira na Camis. Eu saí daqui como Quality Champion. Já estava aposentado há algum tempo, né? Aí depois de 5 anos que eu já estava aposentado, apareceu a oportunidade de montar uma consultoria e trabalhar como consultor, né? Aí eu conversei com o pessoal aqui, pedi para sair, né? E fui construir a minha carreira como consultor. Fora da Camis. Fora da Camis. E nesse tempo, quantos anos foi no total? 32 anos. 32 anos. 32 anos de Camis. Camis. 32 anos. Legal. E aí você sai da Camis, você saiu em 2015. 2015. E aí o que você fez depois? Não, quando eu saí da Camis, na verdade, tinha saído aqui alguns diretores, junto com o Ricardo Schwai, que foi o ex-CEO da Camis, o ex-presidente da Camis. O Ricardo saiu junto com os diretores e montou uma consultoria chamada RISC, que era composta basicamente de ex-diretores da Camis, né? Era o Ricardo Schwai, o Zanardo, o Roberto Torres, o Tadashi, Deu certo? o Roberto Del Sarto, um ex-gerente também de engenharia, o Gilson Vicentini, né? Que eram uma turma da Camis. O Ricardo montou essa consultoria. Enquanto eu estava na Camis ainda, ele me chamou, ele sabia que eu já estava para sair, né? Me chamou e me convidou para fazer parte da consultoria. Então eu saí da Camis e já entrei na consultoria com esse pessoal. Legal. E aí a gente tocou essa consultoria por uns 2, 3 anos também, né? Mas aí cada um começou a ter suas coisas próprias, a seguir o seu caminho próprio. Aí a gente acabou se dispersando um pouco, né? O Ricardo também desistiu da RISC, foi por outro caminho. Aí da RISC eu fui para uma consultoria americana chamada AMB Engineering, uma consultoria que tem em vários países, México, Estados Unidos, Espanha, e eles têm um escritório aqui no Brasil. Me convidaram para ser consultor da AMB. Eu fui, também fiz algumas consultorias, né?
Aí também decidi parar. Na verdade, eu tentei tirar um ano sabático. O famoso ano sabático O que todo famoso. mundo, Tem todo mundo vontade, tem né? vontade, né? Mas aqui, na verdade, é uma ilusão, porque quando você para de trabalhar, realmente, você tem muito tempo livre, né? E se você não tiver uma atividade, realmente fica complicado, né? Mas, de qualquer forma, eu queria realmente ter mais tempo para a família, mais tempo para a esposa, mais tempo para os filhos. E eu resolvi voltar a dar consultoria, mas num ritmo mais leve. Aí eu Tá. montei a minha própria consultoria, né, para poder trabalhar no ritmo que eu quisesse, né? E uma das prerrogativas que eu fiz quando eu montei a minha consultoria era não dar consultoria além de São Paulo. Tá. Reduzir o escopo ali, né? Reduzir o escopo porque Região. realmente o trânsito ficou muito complicado, era muito estressante. A última consultoria que eu peguei, por exemplo, em Alphaville, eu desisti no meio da consultoria, pedi desculpas, nem cobrei o tempo que eu dei à consultoria, porque eu pedia 4, 5 horas para ir para Alphaville e voltar, porque eu moro em Mogi, né? Sempre morei em Sempre Mogi, de Mogi. sempre morei em Mogi. Os 32 anos que eu trabalhei aqui na Camis, eu morei em Mogi, então viajei a vida inteira, né? Só que quando eu entrei na Camis era tranquilo, porque praticamente não tinha trânsito, eu fazia em 35 minutos da minha casa Bem pertinho. aqui. Nos últimos anos de Camis, e inclusive foi um dos motivos que eu resolvi parar, é que eu estava levando uma hora e meia, às vezes 2 horas para Pra vir chegar. trabalhar e depois mais 2 horas para voltar, né? Então era muito tempo de trânsito, eu resolvi parar. Mas aí eu entrei na consultoria e acabou dando a mesma coisa porque eu tinha que dar consultoria em outras cidades. Por isso que eu resolvi largar as consultorias e montar a minha própria, que aí eu escolhi o E já destino. também uma outra fase de vida, de carreira, certo? Exatamente. Então hoje eu tenho a minha consultoria, mas a minha premissa é trabalhar 3, no máximo 2, 3 dias por semana e na região que eu trabalho. Então na região de Mogi, no máximo até Guarulhos. Legal. Então hoje atualmente eu dou consultoria na ACO, que é a antiga Valtra. Eu estou lá 2 dias por semana, terça e quinta. E começamos também uma auditoria, uma consultoria agora, eu e o Jonas, que também trabalhou aqui na Camis. Jonas Miguel. Jonas Miguel, famoso também. Jonas vai assistir a gente. A gente começou a dar uma consultoria aqui na Atmos, a antiga Flitiger. Tá. A gente está dando alguns treinamentos lá do Quartus, estamos dando treinamento de CEP, de MSA. Então é isso. Hoje o meu objetivo de vida é ter uma atividade. Eu acho que é importante você continuar passando o conhecimento que você adquiriu. Sim. Afinal, são mais de 40 anos de indústria automotiva, né? Eu acho importante continuar passando esse conhecimento, continuar contribuindo, mas de uma forma agora mais tranquila e principalmente em termos geográficos mesmo, trabalhando Sim. mais próximo de casa, né, num ritmo mais devagar. Legal. Você passou 32 anos aqui dentro, né, aqui na Cummins, tudo. Quais foram os momentos mais marcantes aí da sua história aqui na Cummins? Tá. Bom, um deles eu já comentei, Recebendo o prêmio? foi receber o prêmio, né, o Quality Award, na mão do Tim Souza, por ter feito um projeto que até hoje gera resultados para a Camis, né? Esse foi um dos momentos marcantes. Acho que em termos profissionais, né, assim, acho que a minha passagem pelo Six Sigma foi o que marcou na minha carreira, porque eu gosto muito tanto que eu fiquei 7 anos como professor, né, como professor de escola técnica. Já antes da Já Cummins, antes da Camis. Então eu gosto de treinamento, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento. E o Seis Sigma foi muito gratificante, né? Porque quando eu assumi o Seis Sigma, a gente fazia uma turma de Green Belts por ano, porque é trabalhoso formar Green Belts. Sim. Né? Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz a partir de hoje vamos dar duas turmas de Green Belts por ano. Então a gente passou a formar 2 turmas de Green Belt. A gente passava quase que o ano inteiro dando treinamento. Então isso foi bastante gratificante. Mas coisas assim que me marcaram bastante é mais o lado pessoal. Eu acho que quando você passa a ser um gestor, quando você passa a ter responsabilidade sobre as pessoas, né, eu acho que a sua responsabilidade vai além da parte técnica. Lógico que você tem que gerar resultados para a empresa, esse é o papel do gestor, né, mas eu acho que você tem que unir o resultado com o lado pessoal. Eu acho que dá muito bem para você gerar resultados e também olhar para o pessoal que está gerando resultados junto com você. Né? Então eu sempre gostei muito de alavancar a carreira
das pessoas que trabalhavam comigo, né? E um momento marcante foi quando eu decidi fazer um programa de capacitação para a qualidade. Então, começou para ajudar estagiários. A gente começou de forma pequena, eu montei um projeto para que a gente pudesse pegar os estagiários da área da qualidade e realmente capacitá-los para que ou a Camis absorvesse no fim do estágio, ou que quando terminasse o estágio, eles tivessem um pouco mais de conhecimento para o mercado externo e conseguissem se realocar no mercado externo caso a Camis não aproveitasse. Então eu comecei a pegar os meus profissionais da qualidade e que conheciam bem as ferramentas, como MSA, como FTA, como FIMEA, né? E a gente começou a dar cursos para os estagiários e de uma forma bem planejada. O estagiário entrava no programa de capacitação, ele tinha um cronograma de cursos para fazer, só que não era só ele participar do curso. Ele participava do curso, no final do curso ele fazia uma prova, depois da prova ele tinha que tocar um projeto. Por exemplo, se ele fez um curso de FIMEA, ele tinha que fazer um FIMEA, ele tinha que liderar um FIMEA. E a gente dava isso na mão de um estagiário. E uma outra coisa que fazia parte desse programa de capacitação é que eu dava oportunidade para o estagiário dele se apresentar em inglês para níveis de gerência. Então uma exposição também. Uma exposição para ele se acostumar a falar inglês, a falar em público e acostumar a se apresentar para um nível mais alto, né? Coisa que às vezes para um estagiário é um pouco mais difícil, porque ele acaba não tendo essa oportunidade, né, de se expor e de expor o seu trabalho. Então eu convidava, por exemplo, o gerente de logística, eu convidava o gerente de RH, eu convidava o gerente de produção. A gente colocava o pessoal na sala e o estagiário vinha e mostrava, por exemplo, o FIMEA que ele tinha desenvolvido, né? Ou uma análise de falhas, onde ele tinha aplicado um 8D. Né? Então, esse foi o início do projeto de capacitação. Como a coisa começou a dar certo e o pessoal começou a gostar, a gente acabou expandindo esse projeto de capacitação. E a gente começou realmente a treinar pessoas de todas as áreas, né? A gente fazia uma matriz de gap, por exemplo, a gente pegava o perfil de função, pegava o on-track da pessoa. Bom, quais são as ferramentas que essa função necessita? Ela necessita conhecer FIMEA, necessita conhecer CEP, necessita conhecer análise de falhas, né? E a gente sentava com o líder dessa pessoa e pedia, olha, classifica essa pessoa, como que é o nível de conhecimento hoje dessa ferramenta que ela precisa usar no seu dia a dia. Ela tem só um nível de conhecimento? Ela precisa ter um nível de usuário? Ela é uma especialista, né? Qual o nível que ela se encontra hoje e qual o nível que você precisa? Hoje essa pessoa só tem o conhecimento, mas eu necessito que ela seja uma especialista nessa ferramenta. Então, o usuário era 1, o conhecimento era 2, o especialista era 3. Então, hoje ela está no nível 1 e eu preciso que ela chegue no nível 3. Então, a gente fazia uma matriz de gap, né? Tá. E aí a pessoa participava do treinamento com todas essas premissas. Tinha que fazer o treinamento, tinha que participar de uma prova. A prova, a gente corrigia a prova no final e era assim, se acertou até 50%, continua nível 1. Acertou de 50% a 70%, você passou para o nível 2. Acima de 70%, você é o nível 3. Acima de 90%, você é um especialista, você pode ser um treinador, um multiplicador, né? E a gente começou a aplicar esse projeto, deu muito certo, a gente treinou muita gente. E um dia fizeram uma surpresa, eu estava na minha sala, o pessoal chegou com uma placa de alumínio, fizeram um evento, na verdade, me chamaram para o evento de surpresa, me entregaram a placa como forma de agradecimento, né, por a gente estar promovendo esse conhecimento tanto para estagiários quanto para jovens profissionais, né? Foi um dos momentos mais marcantes assim, da minha carreira, eu lembro até hoje. Que legal, que legal. Foi no refeitório, me chamaram para um almoço e tal, mas sem explicar o que era. Quando eu cheguei lá, ali. Tinha muita gente que tinha participado do treinamento, muito estagiário, né? E aí fizeram essa homenagem, me entregaram uma placa, que acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Porque você alia o resultado, né, a parte pessoal. Lógico, todo esse programa de treinamento gerou resultados para a empresa. Você formou profissionais melhores, você
melhorou o nível do pessoal em analisar um problema, em definir uma causa raiz, em encontrar soluções, né? Então, lógico que a empresa obteve ganhos com isso, obteve resultados. Mas, ao mesmo tempo, a gente capacitou pessoas, né? Que isso ajudou as pessoas a subirem dentro da Camis, né? A mudarem de nível, ou mesmo aquelas que não foram aproveitadas na Camis a conseguir em outro local, por exemplo. Conseguir um lugar em outra empresa. Melhores posições ali. Acabou trazendo oportunidade. Muito bom, Ayrton. A gente hoje, né, até antes da gravação aqui, a gente teve um plan tour, tudo um bate-papo. Sim. E dá para ver como que as pessoas ainda têm esse carinho, né, pelo que você deixou de legado aí na empresa como um todo. Como que foi a sua transição de carreira de inspetor para a liderança? Então, saindo da operação de fato, né, para ser liderança, como que você fez essa transição? O que teve, foi difícil, não foi? O que você considerou ali? Tá. Realmente tua pergunta é muito importante, porque ninguém te prepara para ser líder, né? Hoje você é um engenheiro, hoje você é um técnico, aí de repente aparece uma oportunidade, ou na própria empresa que você trabalha, ou numa outra empresa, e de repente você passa de engenheiro a supervisor, né? Ou você passa de operador a líder de time, né? E a partir desse momento você passa a ter responsabilidades completamente diferentes, né? Antes você tinha que responder para alguém e entregar um trabalho, né? A partir do momento que você passa a liderar uma pessoa, duas, não importa a quantidade de pessoas, você passa a ter responsabilidade sobre aquela pessoa, né? E sobre o time como um todo. O resultado não depende mais só de você, né? Quando você é engenheiro, o resultado depende só de você, né? Você entrega aquilo que você produz. Quando você é líder de um time, o teu resultado é o resultado do time. É isso mesmo. Então, acho que isso foi o grande ponto da transição, né? Foi eu perceber que, bom, agora, antes era fácil, que eu contava só com a minha competência, com a minha habilidade, estava sob controle. Bom, se eu se eu não sei fazer uma medição, se eu não sei fazer um MSA, se eu não sei fazer uma carta de CEP, vou procurar aprender, e vou fazer e vou entregar o resultado. Agora, a partir do momento que você depende que outra pessoa faça isso para você entregar o resultado, né, aí você começa a entender que a parte principal do teu trabalho é gestão sobre pessoas, né? E qual é a melhor forma de você entregar um resultado que você depende de um time? É você ter esse time motivado, né? É você ter esse time com vontade de entregar um bom resultado, né? E você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você pode ser um chefe ou você pode ser um líder. E desde muito cedo, acho que esse foi um propósito que eu coloquei na minha carreira. Eu falei, eu não vou usar o meu cargo como escudo. Eu não quero ter que chegar para alguém e falar, olha, faz porque eu estou mandando. Famosa carteirada. Famosa carteirada, né? E hoje, felizmente, o ambiente dentro de uma empresa mudou muito. Sim. Né? E mudou muito para melhor. Hoje o respeito é muito maior, né? Naquela época, às vezes, você era obrigado a conviver com falta de respeito, de chefe para subordinado. Era uma coisa um pouco mais comum do que hoje, infelizmente. E é verdade, né? Fazia parte do jogo. Muitas vezes as pessoas, elas podiam ser chefe, podiam dar essa carteirada. Era algo comum, vamos falar assim. Era algo mais comum, né? Tipo, ou você faz ou eu te mando embora, né? Hoje é uma coisa que não cabe mais dentro do ambiente. Você falar isso para um funcionário teu. Ou você faz ou eu te mando embora. Isso não cabe mais, né? Mas naquele tempo cabia. E eu passei por isso também, né? Como muita gente passou. De às vezes ouvir isso do teu chefe. Não, eu estou mandando. Faz e pronto. Não quero argumento, quero que você faça, né? E como eu tinha passado por isso, e eu sei como é difícil você ouvir isso de um eu superior, eu falei, eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu não quero usar o meu cargo como escudo. Eu quero convencer as pessoas que elas necessitam fazer aquilo que é bom para elas e é bom para a empresa, né? Então, acho que essa foi a transição, né? É fácil? Não é, né? Não aprendi do dia para a noite, né?
Porque o ser humano, ele às vezes ele tenta ir sempre pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil é você chamar teu funcionário e falar, olha, faz. Se ele começar a argumentar, você fala, cara, não discute, faz. É o caminho mais fácil, né? Então não foi fácil eu aprender a ouvir as pessoas, sabe? E entender o lado das pessoas. Mas, cara, acho que foi um grande aprendizado na minha vida. E não só na vida profissional, porque você acaba levando isso para a tua vida pessoal também. Para tudo. Né? Você acaba levando isso para tua esposa, para os teus filhos, né? Para os teus amigos, para a tua família. Né? E desde muito cedo, quando eu virei líder, eu aprendi a ouvir o meu pessoal. Né? E acho que é isso que o pessoal até hoje reconhece o meu papel como líder, porque eu sempre soube ouvir o pessoal. Às vezes é difícil, às vezes você ouve o que você não quer. Né? Mas você tem que saber trabalhar com isso. E acho que esse foi o grande aprendizado, é aprender a ouvir o lado da pessoa, né? E mesmo que você não concorde, você tentar fazer com que ela entenda o seu ponto de vista, ou você entender o ponto de vista dela e chegar num alinhamento que vai ser melhor para ambos, né? Mas felizmente, cara, eu sempre tive muita sorte nisso, porque por dois motivos. Primeiro, porque quando eu assumi uma área, eu procurava absorver todo o conhecimento técnico necessário para a área. Tá? Eu acho muito importante isso para um líder. Eu sei que hoje é muito comum você mudar de área, né? E é difícil, por exemplo, você pegar um líder da qualidade e colocar ele, por exemplo, em TI e achar que ele vai conhecer tudo de TI. Não vai. Mas hoje é possível uma pessoa de qualidade migrar para uma área de TI, migrar para uma área de finanças. É perfeitamente normal. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí de qualidade para produção, de produção para manufatura. Quando eu saí de produção para manufatura, por exemplo, eu conhecia muito pouco de manufatura. De manufatura. Né? E, de novo, né, eu poderia ir para lá dando carteirada. Né? E eu falei, não, eu quero aprender sobre manufatura, eu quero conhecer toda a parte técnica. Então, toda a área que eu ia, eu procurava me esforçar o máximo possível para obter o conhecimento conhecer técnico. A parte técnica ali. Né? E com o teu conhecimento técnico, você pode trabalhar junto com o teu funcionário para chegar numa solução melhor. Né? Então eu alinhava as duas coisas. Eu alinhava o conhecimento técnico com a empatia de me colocar no lugar do cara e entender o que ele estava tentando passar. Né? Então a gente conseguia ter discussões técnicas e se alinhar. Então acho que esse foi o grande diferencial ali. O grande diferencial na minha carreira. Né? Eu lembro quando eu saí da Camis, a gente estava numa reunião de líderes, né, e também de surpresa, o Pascotto me chamou lá para comunicar que eu estava saindo da Camis, para agradecer e tal, né? E me deu a palavra, me deu a liberdade de falar. E o que eu falei foi justamente isso. Eu falei, olha, se eu tive sucesso na Camis, o ponto principal do meu sucesso na Camis foram os times que trabalharam comigo. Porque eu sempre tive gente muito boa trabalhando comigo. Né? Eu sempre me cerquei de excelentes profissionais. E a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação de troca realmente. Então eu aprendi muito com os profissionais, ensinei alguma coisa também. E o meu grande sucesso na Camis foi justamente isso. Foi saber montar times e saber trabalhar com times, saber aprender com o time, e, logicamente também ensinar o que eu sabia, e a gente toma decisões compartilhadas. Porque quando você toma uma decisão compartilhada com o teu time, o time assume a responsabilidade. Ele sente que ele é dono também daquilo. Entendeu? Isso é diferente de você chegar para o teu funcionário e falar, olha, preciso que você faça isso daqui. Ele está fazendo porque você mandou ele fazer. Se você chegar com ele, olha, vamos sentar aqui, eu tenho um problema, me ajuda a resolver, vamos ver o que a gente vai fazer, o que você acha de fazer assim, o que você acha de fazer assim. Ele dá a opinião dele, você ouve, às vezes você aceita, às vezes não, e mostra para ele que aquele não é o melhor caminho, mas você envolveu. Então, a partir daquele momento, você pode deixar na mão dele que ele vai se sentir dono da ação. Aí ele não vai fazer porque o chefe pediu. Qual que é o problema ali e está ajudando junto. Está ajudando. Ele não vai fazer porque o chefe pediu, ele vai fazer porque ele se sente parte da solução. Acho que esse foi o grande diferencial na minha carreira. Eu sempre procurei seguir isso na minha carreira em todos os setores que você passou. Que eu passei. E Ayrton, a gente vê, né, as pessoas falando sobre você, conversando ali, cumprimentando. Sempre a gente escuta de um profissional humano e humilde ali, né?
Da onde vêm esses valores? Como que você construiu isso? Olha, cara, eu acho que isso vem muito de família, eu acho que vem muito de criação, isso vem muito da educação. Eu tive um pai bastante rígido, mas que ele era também bastante participativo e também era uma pessoa muito respeitosa, né? Ele sempre respeitou muito as pessoas e sempre me ensinou a respeitar as pessoas, né? Então, acho que esse lado humilde, humanitário, acho que vem disso, vem dessa minha formação. Meu pai e minha mãe, né, eram pessoas bastante humildes e me passaram esses valores. E cara, eu sempre que começava a bater um pouco de soberba, né, porque é normal, né? Às vezes, como eu falei, eu ganhei o prêmio lá do Quality Award, foi Agora eu recebido sou... né? Sempre bate uma soberba, né? Sempre que batia um pouquinho de soberba, eu falava, bom, peraí, deixa eu me comparar com Einstein. Quem sou eu perto do Einstein? Que foi sempre minha grande referência na área científica, entendeu? Que legal. Eu sempre gostei muito do Einstein, eu li muito sobre a teoria da relatividade, como ele chegou lá e tal. Então, sempre que eu começava a me achar, né, a última bolacha do pacote, eu falava, não, peraí, deixa eu me comparar com Einstein. Hoje eu pego um livro do Einstein, eu leio, eu não consigo entender a teoria do cara, né? Como é que ele chegou, como é que ele construiu, quer dizer, eu não consigo entender o que ele fala, quanto mais chegar no nível dele. No nível dele, né? Eu falei, então, deixa eu baixar a bola que ainda falta muito. Entendeu? Isso é uma das práticas que eu sempre usei, entendeu? Para praticar essa humildade. Quando você começa a achar que você é o cara, que você está num nível muito acima dos outros, pensa um pouco. Sempre tem gente que é muito melhor do que você, né? Então eu sempre me comparava com profissionais desse nível, às vezes até mesmo com profissionais da Camis, né? Quando eu começava a achar que eu estava muito bom, eu falava, não, peraí, mas... Por exemplo, um cara que trabalhou aqui, que muita gente conhece, o Francisco, foi líder de produção. O Francisco era um excelente profissional, sabe? Eu falei, peraí, não, o Francisco ainda é melhor do que eu, então calma aí, deixa eu baixar minha bola. Baixar a bola. Tenho ainda algumas milhas para caminhar. Ainda tenho, se o Francisco for ouvir isso, Francisco, é uma homenagem a você, que eu sempre te considerei um excelente profissional. Que legal, então, eu legal. sempre me comparava assim com as pessoas, né, justamente para não deixar, né, essa soberba acontecer. Mas você tá comentando isso, eu acho que é legal a gente refletir sobre isso. Eu ouvi esses dias a questão, em um outro podcast, um pouco sobre isso, que às vezes a gente, é natural do ser humano, né, como você comentou, às vezes você tem uma conquista, você alcança algo que era já ali um sonho seu, alguma coisa do tipo, e quando você chega, você precisa desse cuidado para você não se sentir superior, e a gente de fato não é, né, como você comentou, e a gente precisa manter a humildade. Então, esse exercício é o segredo, né, que você comentou, foi o seu segredo ao longo do tempo, de sempre se comparar com outras pessoas para falar, olha, deixa eu dar um passo para trás. E ao mesmo tempo, né, isso não significa que você tem que ser aquela pessoa humilde que vai aceitar tudo, não é isso. Você também não pode deixar de lado a sua autoestima, né? Você tem que entender que você tem o seu valor, né? Que você é importante para a empresa, você é importante para a tua família. Então, o fato de você se comparar com outras pessoas e falar, não, peraí, eu ainda não cheguei lá, isso também não pode ser depreciativo, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber reconhecer também o teu valor, né? E isso também eu sempre mantive esse equilíbrio. Não, peraí, eu sou importante para a Camis, né? Eu dou resultado para a Camis, né? Eu conheço o que eu faço. Então, até porque para você passar um projeto teu para frente, para você passar uma ideia sua para frente, você tem que acreditar na sua ideia. Você precisa vender aquilo. Você precisa vender aquilo. Se você não tem essa autoestima, você não vai vender. Então, quando eu falo que você tem que ter humildade, tem que se comparar na parte de cima, mas em nenhum momento você pode perder a noção do valor que você tem, do que você já aprendeu, do que você conhece, do valor que você tem para a empresa, né? Porque isso vai te ajudar a vender a ideia para o teu superior, vai ajudar você, até para os teus clientes. Você não pode chegar para o teu cliente com uma cara de coitado. Você tem que se mostrar
frente ao teu cliente como uma pessoa que conhece, que sabe do que está falando, para passar confiança para o teu cliente. Sim, né? com certeza. Então, tem que ter esse meio termo. Né? Eu acho que você tem que ter humildade e não pode deixar essa humildade ser uma baixa autoestima. Você tem que ter a sua autoestima, você tem que manter isso também bem elevado, porque isso, lógico, isso faz parte do trabalho profissional. Né? Legal. Ayrton, saiu da Cummins, permanece no ramo automotivo e em consultoria ou até mesmo em outros ramos. O que você tem visto de mudanças da qualidade ou de empresas como um todo que você poderia dividir com a gente? Tá. Uma boa pergunta também. Uma boa pergunta que leva a uma reflexão. Faz 9 anos que eu saí da Cummins e nesses 9 anos estou conhecendo algumas outras empresas, não só do ramo automotivo. Né? As ferramentas que eu adquiri dentro da Cummins, né? E a Cummins realmente é uma escola fantástica. Né? Quem trabalha aqui na Cummins pode se orgulhar, porque realmente trabalha numa empresa de alto nível. É difícil você... É o que eu sempre falei, você sempre tem que olhar para cima e olhar para baixo. Né? E tem pouquíssimas empresas acima da Cummins, tem muitas empresas abaixo da Cummins. Então você sai daqui com um nível de conhecimento excelente. Isso realmente é uma escola fantástica. A Cummins é a minha referência, né? E é referência para muitas empresas. Que quando eu vou para uma empresa e falo, eu trabalhei 32 anos na Cummins. Não, pô, você trabalhou na Cummins, poxa, que bacana, conta um pouco de lá, porque sempre quis trabalhar na Cummins. Então, realmente, a Cummins é uma referência no mercado, né? E as ferramentas que eu aprendi aqui, por exemplo, eu já dei consultoria em escritórios de advocacia, eu já dei consultoria em empresas de construção, né? Atualmente, inclusive, estou com uma proposta numa outra empresa de construção, porque independente do ramo da empresa, quando você entende que as empresas são processos organizados, O sistema de gestão precisa acontecer. o sistema de gestão precisa acontecer, ele acontece por processos. Então, independente se a empresa faz motor, ou se a empresa faz construção civil, ou se é uma empresa de advocacia, ela tem processos. E o que atrapalha o resultado das empresas é quando o processo não anda, quando o fluxo do processo é quebrado, quando você não tem um bom fluxo de processo. Então, quando você entende isso e consegue fazer uma análise de processo, e aí que eu falo que o Six Sigma foi o grande diferencial na minha vida, porque quando você faz um Six Sigma, você tem toda essa visão de processo e tem toda essa visão de como os processos funcionam dentro das empresas, você pode trabalhar em qualquer tipo de empresa, desde uma empresa de advocacia até uma empresa automotiva. Né? E o que eu vi nesses 9 anos? Infelizmente, o Newton, eu acho que a qualidade está precisando de um novo choque. A gente está precisando quebrar paradigmas novamente. Né? E alguns paradigmas que foram quebrados, alguns choques que a qualidade trouxe para o mundo automotivo, e não só para o automotivo, mas principalmente para o automotivo. Por exemplo, você chega lá na década de 50, você teve o CEP. Né? Hoje todo mundo conhece a história do Deming, que saiu dos Estados Unidos, foi para o Japão e alavancou a indústria do Japão. Foi um grande choque de qualidade, foi uma quebra de paradigma. Aí vem a Toyota, né? Aí vem o Six Sigma. Né? São coisas que trouxeram realmente grandes avanços na qualidade. E nesses últimos tempos, eu não estou enxergando nada tão grande quanto foi o Six Sigma, quanto foi o Toyota Way, como foi o CEP, né, na década de 50. Então, eu acho que alguma coisa está precisando acontecer, né? Está precisando aparecer um novo guru da qualidade, com uma nova ferramenta para chacoalhar tudo isso, né? E trazer novas formas, criar uma nova era. Exatamente, criar uma nova era. Como foi com o Six Sigma. Não que o Six Sigma tenha passado, não que o Six Sigma seja fora de moda, de forma nenhuma. Né? Mas hoje o pessoal é muito mais focado nas ferramentas de qualidade da IATF. Né? Hoje a indústria roda muito mais no Core Tools, dos manuais da IAG, que é o CEP,
MSA, plano de controle. MSA, plano de controle, FIMEA e está nisso. Né? Há algum tempo. Há algum tempo. E como eu falei, não é o suficiente, lógico. Não estou falando que isso é ruim. Né? Não estou falando que essas ferramentas não podem mais ser aplicadas, ou que o Six Sigma não pode mais ser aplicado, ou que o Lean Manufacturing não dá mais resultado. Não é isso. São coisas que vieram para ficar e vão ficar. Mas está precisando de alguma coisa para novamente puxar as empresas para programas tão grandes como foi o programa Six Sigma na Camis. Legal. Entendeu? A Camis, quando ela implantou o programa Six Sigma, foi um projeto maravilhoso. Milhões de dólares de save em todas as plantas do mundo. Né? E as ferramentas ainda estão aí. Né? Hoje, eu continuo usando o DMAIC, eu continuo usando ferramentas do Six Sigma, mas eu acho que está faltando acontecer alguma coisa nova na qualidade. Essa é a minha grande expectativa. Que tem aquele chacoalhão ali. Aquele chacoalhão, como foi o Six Sigma. Sim. Né? Legal, muito bom. E Ayrton, com base em tudo isso, né, que conselho você daria? Muita gente está ouvindo a gente aqui, que às vezes está começando ou já está até no meio de carreira ali. O que você poderia falar? Que conselho você daria? Olha, eu acho que são 2 conselhos básicos, que não é novidade para ninguém. Não vou falar que nenhuma grande novidade, não é a grande sacada. É uma grande sacada, né? Mas é o que funciona. Primeira coisa, seja especialista naquilo que você faz. Sabe? Quando você assumir uma função, vire especialista na função. Sabe? Eu acho que o conhecimento técnico é fundamental. Nunca é demais. Nunca é demais. Aprendizado, você nunca pare de aprender. Né? E muitas vezes você tem a oportunidade, a ferramenta está ali do lado, mas aí você fala, mas poxa vida, mais um trabalho, sabe? Prefiro fazer de um jeito mais fácil, não vou fazer um FIMEA, não vou fazer um FTA porque eu já tenho a solução, porque vai dar trabalho, eu não conheço muito bem a ferramenta. Não conhece muito bem? Então conheça, vá a fundo. Isso é uma coisa que, se você se especializar, se você estudar, se você começar a treinar, não é um legado que você vai deixar para a tua empresa, é um legado que você deixa para você. Se você não aproveitar isso dentro da empresa que você está hoje, fatalmente você vai aproveitar isso em outra empresa. Então esse é o primeiro conselho básico. Seja especialista naquilo que você faz. Né? Não tenha preguiça de aprender. Não encare como, se eu for fazer um projeto Greenbelt hoje vai me dar mais trabalho. Não vai te dar trabalho, ele vai te dar conhecimento. Pode trazer exposição, resultado. Pode trazer exposição, resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Seja especialista naquilo que você faz. Segundo ponto. De novo, nada novo. Saia da sua zona de conforto. Há pouco tempo, inclusive, uma pessoa me fez essa pergunta. Escuta, você é um cara de sucesso, você é consultor. Eu estou aqui na empresa já há 4 anos, na mesma função, e eu queria progredir, né? Queria ter um cargo de chefia, né? Como é que eu faço para chegar nesse nível? Né? Como é que eu faço para ser um profissional como você? Eu falei, bom, primeira coisa, você está há 4 anos na sua função. Ele falou, tô. Eu falei, você já falou para o seu chefe que você quer mudar? Você já falou para ele que você quer ir para uma nova área, ou que você quer uma nova função? Eu falei, mas eu não quero, eu gosto do que eu faço. Eu falei, primeira coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. Hoje você tem que ser um pouco mais generalista. Você não pode ser um especialista em FIMEA. Você vai conhecer, mas você vai ter outras coisas também. Você tem que conhecer outras coisas. Eu falei, eu tive uma carreira de sucesso porque eu estava muito confortável na qualidade, era o que eu conhecia, era o que eu gostava. E aí um dia me pediram para ser supervisor de produção. Eu falei, produção, meu Deus do céu. Tem tanta coisa. Ô, pessoal, tem tanta coisa logo de produção. Eu falei, produção, eu não manjo nada de produção, meu negócio é qualidade. Mas aí eu parei, pensei e falei, não, mas é um conhecimento que eu vou adquirir
E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu fui para produção, depois eu fui para manufatura. Eu falei, foi isso que me fez crescer. Sair da zona de conforto. Sair da zona ali. de conforto. Eu falei, então sinto muito, se você não quer mudar de área, você não vai crescer. Então a segunda coisa é isso, né? Primeira coisa, se torne especialista. A segunda, conheça o máximo possível de áreas e funções dentro da tua empresa, sabe? Se você é um cara da qualidade e tem uma oportunidade de ir para finanças, vá para finanças. Sabe? Se você é da área da qualidade e aparecer uma oportunidade para manufatura, vá para manufatura, vai aprender. Sabe? São mundos, apesar de estarem muito próximos, né? São mundos completamente diferentes. O que você aplica na qualidade é diferente do que você aplica em manufatura, é diferente do que você aplica em produção. E quando você começa a ter essa visão de outros setores, aí sim você passa a ser um profissional altamente qualificado e de muito interesse para as empresas. Então acho que os dois grandes pontos é esse. Seja um especialista aonde você estiver e procure sempre conhecer outros departamentos, procure ser um pouco mais generalista, né? E adquirir conhecimentos de outras áreas. Perfeito. É isso aí. Eu queria agradecer a Ayrton imensamente, que para mim é uma honra, né, ter você com a gente. A oportunidade de poder gravar aqui, de poder escutar um pouco. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de trocar aqui experiência, eu estou aprendendo enquanto você está falando, a gente vai pensando aqui, mas é uma grande honra para mim poder ter você aqui com a gente, poder escutar um pouco, você contar a sua história, contar um pouco do que você já fez, a gente ter passado, né, um Plantur juntos aí na manhã de hoje. Então queria agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui. Tenho certeza que o pessoal pôde aproveitar, pôde aprender também um pouco e agradecer pelo legado que você deixou na companhia. Então, a gente já falou um pouquinho antes, mas passamos por tantos lugares e a gente vê o carinho das pessoas, né, o quanto as pessoas reconhecem a importância que você teve no tempo que você passou aqui na Cummins. Então, obrigado por você estar aqui com a gente, pelo que você fez pela empresa. Então, é isso aí. Obrigado. Novamente, eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é uma honra muito grande poder voltar na Cummins depois de tanto tempo e reencontrar pessoas, né? Encontrar profissionais que trabalharam comigo. Como você falou, o pessoal reconhece e é grato, mas eu tenho que dizer, isso não é da boca para fora. Eu também sou grato a essas pessoas, né? Essas pessoas que me pararam no caminho para me agradecer. Na verdade, eu também tenho que agradecer a elas, porque como eu falei, quando você passa a ser gestor, o teu resultado depende do time. Então, se eu tive sucesso, é porque essas pessoas que hoje pararam para me agradecer, elas deram o resultado junto comigo. Se elas não tivessem feito bem o trabalho delas, eu não teria também feito bem o meu trabalho, né? Então, para vocês que estão assistindo, para vocês com quem eu me encontrei hoje na fábrica, eu deixo aqui o meu obrigado. Vocês podem ter certeza que vocês foram muito importantes na minha carreira. E de novo, né, os resultados que eu consegui como gestor, na verdade, não foram meus resultados. Foram resultados nossos, de vocês, do time todo que trabalhava comigo, e vocês que proporcionaram esses resultados. Então, muito obrigado a todos, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado novamente, Milton. Que é isso. É isso aí, pessoal. Para você que ficou até agora, peço que você curta o nosso vídeo, dê o feedback, né, sobre o nosso bate-papo. Surgiram novos temas, novos convidados para estar aqui sentado com a gente. E até mais. Até mais. Valeu!